você concorda ou não concorda, esta não é a questão, porque hoje nós iremos falar sobre concordância nominal e concordância verbal. Algumas regras. O que é a concordância nominal? A concordância nominal é a relação entre um substantivo e alguns nomes, ou seja, artigos, numerais, adjetivos. E aqui nós iremos verificar, por exemplo, a concordância entre adjetivo, pronome, artigo, numeral com o substantivo. Observem, artigo concorda com esse núcleo, né, desse substantivo aqui, amigas. Leais, que é um adjetivo, concorda em gênero e número, né, com o núcleo, que é um adjetivo. Inclusive, o numeral, plural, né, porque o núcleo também está no plural. Então, concordância nominal é a concordância em gênero e em número de nomes, adjetivos, artigos, numerais, adjetivos com o substantivo. Aqui, por exemplo, nós temos uma regra geral, né? O adjetivo para um substantivo concorda em gênero e número com o substantivo. Observem, a beleza feminina, singular, feminino, é ditada, singular, feminino, pela sensibilidade. Inconformado, um grupo. Centro, velho. Reformas substanciais. Observem como esses nomes, eles estão concordando em gênero e em número. Aqui, por exemplo, nós iremos observar quando o adjetivo se refere a vários substantivos. E a gente precisa observar também a posição. Vem antes ou depois desse substantivo. Aqui é uma regra geral de um caso especial. Então, quando o adjetivo ele vem depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, masculino ou feminino, né? O que vocês podem fazer em relação à concordância? Observem aqui, né? O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Então, vocês têm dois substantivos do mesmo gênero masculino. Aqui também, ministro e secretário. Como que se dá essa concordância? A concordância você pode fazer com o mais próximo ou com os dois. Então, o adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural ou concorda com o gênero e número com o mais próximo. Então, dois substantivos, o mesmo gênero concorda com o mais próximo ou concorda com os dois. Outra regra, quando o adjetivo ele vem depois de dois substantivos com gênero diferente, você pode concordar ou com o mais próximo ou com os dois. Olha só, Justus concordou com os dois no masculino, ok? Aqui nesse caso concordou com o mais próximo, que está no feminino singular, aqui concordou com o mais próximo no masculino singular. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes nós temos vários substantivos e se eu escolher colocar esse adjetivo próximo, né, esse adjetivo caracterizando o elemento mais próximo, o meu leitor ele pode interpretar que aquele adjetivo é só para o último elemento. Observem aqui. Uma escultura, um vaso e uma tela valiosa. É só a tela que é valiosa? Telas, vasos, esculturas valiosas. Espera aí, são apenas as esculturas valiosas? Então, o que a gente faz quando nós queremos adjetivar todos os elementos? Olha só, naquele antiquário encontramos telas, vasos e esculturas valiosos. Então, quando eu coloco esse adjetivo no masculino, no plural, eu evito a ambiguidade e eu digo o quê? Que todos são valiosos. As telas, os vasos, as esculturas, todos são valiosos. Então, concorda preferencialmente no masculino e no plural quando você quiser falar de todos, né? Abranger todos esses substantivos, ok? Outro caso também que exige atenção. A gente cultiva mapa? Não. A gente cultiva áreas, né? Então, olha só.
os mapas e a área cultivada. Eu não posso colocar cultivados, eu não posso fazer essa concordância, porque eu não cultivo mapa. Eu vou cultivar a área. Olha só, comi feijão e mamão maduro. Maduro, há controvérsias, mas maduro, nesse caso, é quem? O mamão. Então, aqui eu preciso observar, né, o efeito de sentido do adjetivo a quem, né, ele se refere. Outro caso é quando o adjetivo ele vem antes de dois ou mais substantivos. Concorda com o mais próximo se funcionar como adjunto adnominal. Agora, se esse adjetivo, né, ele está dentro de uma oração em que há predicativo, nós temos duas formas. O primeiro exemplo, observem aqui, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Tamanho funciona como um adjunto adnominal, é um adjetivo funcionando como adjunto adnominal. Então, eu vou concordou aqui, ó, com o mais próximo. Nesses dois casos, nós temos dois exemplos com predicativo do sujeito. Então, o que acontece? Eu preciso observar o verbo. O verbo ficou no singular, o predicativo, né, vai ficar no singular. Observem aqui o verbo no plural, o predicativo ficou também no masculino plural. Tem mais coisas. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Eu adoro esse exemplo. Olha só. Meu professor ensina a língua. Observem aqui que língua, o substantivo, está no singular, o artigo no singular. Então, se o substantivo fica no singular, eu preciso colocar um outro artigo no segundo elemento. Então, o professor ensina a língua inglesa e a francesa. Agora, se o substantivo está no plural, com o artigo no plural, eu não vou inserir outro artigo aqui. Como que vai ficar no plural? Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Se o substantivo está no singular, eu tenho que dobrar o artigo. A língua inglesa e a língua francesa. Alguns casos especiais, que são vários, mas seguem a mesma perspectiva de que o adjetivo, ele vai variar. Ele precisa concordar com o substantivo a que ele se refere. Se for um advérbio, o que é o advérbio? O advérbio, ele faz parte da classe de palavras invariável, assim como a conjunção, a preposição e a interjeição. São palavras, né, são classes de palavras invariáveis. É por isso que não existe menos, galera. Menos não existe, menos existe lá em Irecê, né? É um bar lá em Irecê, é o nome do cara, tudo bem, mas em língua portuguesa, em classe de palavras, não existe essa palavra menos, a não ser que seja um substantivo, ok? Então, lembrem-se, se for adjetivo, numeral, vai concordar. Mas se for advérbio, permanece invariável. Advérbio não tem singular, não tem plural, advérbio é advérbio. Vamos lá, olha só. Bastante, mesmo, próprio. Bastante quando é invariável. Olha só esse exemplo. Estes exercícios são bastante fáceis, são muito fáceis, né? Olha só esse advérbio aqui, modificando o sentido de um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito. Então, aqui ele é advérbio bastante, bastante. Agora, olha só, comemos muitas frutas, comemos bastantes frutas. Então, aqui funciona como um adjetivo, né? Esse adjunto adnominal aqui, né? Mesmo e próprio concordam com um termo a que ele se refere. Eu mesma, ele mesmo, nós mesmos, elas mesmas e por aí vai. Ó, eu mesma, a ré mesma, ele mesmo, nós mesmos, né? Então, vai concordar com o termo a que ele se refere. Agora, olha só. Invariável como advérbio e como conjunção. Olha só. Eles vão mesmo, eles vão de fato, né? Mesmo que é uma locução conjuntiva, né? Subordinativa, mesmo que faça sol, ficarei em casa. Aqui nós temos o que? Uma concessiva. Aqui é uma locução adverbial. Então eu preciso observar o quê? Quando mesmo próprio, né, se refere a alguém ou quando indica uma circunstância. Ok, pessoal?
só, né? Ele é variável quando indica sozinhos. Então, olha só, eles vivem sozinhos, eles vivem sós. As imagens não falam por si sós, por si mesmas. Agora, olha só, quando ele é advérbio, ele vai indicar o quê? Apenas, somente, né? Apenas ele votou no deputado, né? Assim, apenas ele. O juiz somente deferiu o processo após ouvir. Não é que ele estava sozinho, né? Ele somente deferiu o processo após alegações das partes. Então, observem se só é sozinho ou se vai indicar alguma circunstância. Alerta é outro caso interessante. Alerta é um advérbio, mas alerta também pode ser um substantivo. Olha só, as sentinelas estão sempre de modo alerta. Agora, ó, os alertas, o nome de alguma coisa, foram acionados. Aqui é um substantivo. Outro caso de concordância nominal, a gente observa com as expressões um e outro, um ou outro, nenhum nem outro, em que eu tenho expressão, o substantivo fica no singular, mas se tiver um adjetivo depois, o adjetivo vai ficar no plural. Além dessas expressões, nós temos meio e meia. Se indicar, se meio for advérbio, lógico, vai ficar invariável, como aqui, ó, ando meio desligada. Então aqui, ó, meio é o modo, né? Então, por mais que esse eu seja um eu feminino, olha como o advérbio fica invariável. Normalmente nós observamos as pessoas falando, eu tô meia desligada, né? Ela só tá metade, a outra metade tá lá. Uma metade tá desligada e a outra metade tá ligada. Outro caso a gente vai observar com a palavra menos, né? Que eu já até conversei com vocês. Então aqui, por exemplo, quando nós falamos meio-dia e meia, esse meia é a metade da hora, né? Então eu preciso fazer essa relação. Eu comi uma banana e meia, a metade da outra banana, certo? Agora eu ando meio apaixonada. Outras expressões, né, que são várias, né, como é bom, é preciso, é necessário, é proibido, é observar se essas palavras têm determinante ou não. Né? Se tiver um determinante, a gente precisa fazer essa concordância. Como aqui, por exemplo, ó, água é bom para evitar doenças. É proibido entrada. Calma ao volante é necessário. Agora, olha com os determinantes. Esta água é boa. Outro determinante. É proibida a entrada. Outro determinante. A calma ao volante é necessária. Então, se eu tenho um determinante, principalmente no feminino, porque no masculino não vai alterar, né? Se houver um determinante no feminino, você precisa concordar. Então, é necessária a água. É necessário água. Ok? São várias expressões, mas seguem a mesma linha. Com o anexo, aqui, por exemplo, essa expressão, ela concorda com o termo a que se refere. Então, aqui, seguem anexas as cartas. Seguem anexos os documentos. Mas cuidado, nós temos uma expressão que é em anexo. Essa expressão, ela não vai variar, ok? Em anexo é sempre em anexo. Vou enviar as cartas em anexo. Menos e menos. Isso não existe, a não ser que seja um substantivo. Menos não existe na língua portuguesa. Mentira, eu conheço um cara chamado Menas, mas é um substantivo próprio. A mãe dele pode colocar, a mãe de quem quiser pode colocar o nome que quiser no filho, né? Substantivo, substantivo. Mas menos não existe em língua portuguesa, não faz parte de alguma classe gramatical. Então, aqui, por exemplo, estou cansado, por isso darei menos aulas. Mais amor e menos
Confiança, não, mais amor e mais confiança, que exemplo ruim danado. Então, ó, eu estou menos, eu nem gosto de falar um exemplo como isso, eu estou menos disposta, mais, né? De verbo de intensidade, estou mais disposta. Há menos garotas na sala. Hoje tinha menos bananas na feira. Há menos pessoas no escritório, há menos carros circulando na rua, ok? Esquece a outra, viu? Não vou nem falar. Encerramos as noções, algumas noções sobre concordância nominal. Agora, vocês irão observar algumas regras de concordância verbal. Vem comigo! Então, a concordância verbal se dá, né, entre a relação do sujeito com o verbo, né? Se é singular, se é plural. Quem é a pessoa do discurso, está no singular ou está no plural? Então aqui a gente observa que se o sujeito é simples, ele está no singular, o verbo também estará no singular. Se o sujeito é simples, mas está no plural, o verbo também estará no plural. Se o sujeito é composto, né, o verbo vem sempre no plural. Olha aqui alguns exemplos. Márcia conversa, ela conversa. O amor e a virtude, composto, são. Eu e você, nós concordamos. Então, observem como a relação de um sujeito no singular, verbo no singular, sujeito composto, plural, verbo, plural. Então, o verbo deverá preferencialmente concordar com o núcleo do sujeito. A gente sabe que no sintagma nominal, o substantivo pode estar acompanhado ou com alguns adjuntos, com artigo, com um artigo funcionando como adjunto adnominal, adjetivo funcionando como adjunto adnominal. Aqui, por exemplo, vocês irão observar que quando nós temos um sujeito composto, o verbo, claro, ele pode estar posicionado antes ou depois. Se isso acontecer, o verbo antes, ele pode concordar com o mais próximo, né? Faltou para aquele rapaz coragem, né? Ou concordar com todos os núcleos. Coragem, perseverança e competência faltaram. Mas se o verbo ele vem depois do sujeito composto, o verbo concorda com todos os núcleos, ok? Olha só, sujeito composto com núcleos sinônimos ou quase, são os pormenores da língua portuguesa, né? Descaso e desprezo, marcou ou marcaram o comportamento. Então, nesse caso, por mais que esse verbo ele esteja posposto a um sujeito substantivos, né? O sujeito composto, ele pode permanecer no singular porque se trata de sinônimos. Graças a Deus que é facultativo, né, galera? Porque a gente escrever algo pensando nesse sinônimo ficaria complicado. Então, vai para o plural, vai na minha, vai para o plural. Outra regra é com essas duas expressões aqui, né? Com que e com quem, com esses pronomes relativos. Então, quando vocês escolhem, né? Escrevem o que, vocês precisam concordar com o pronome a que ele se refere, ó. Nós pagamos, eles entregam, eu preciso. Cuidado, né? Que a expressão é que, ela é invariável. Eles é que se entregam, ok? Então, com que o verbo vai se concordar com o pronome a que se refere. Mas, se você utilizar o pronome quem, você pode tanto concordar com o pronome a que ele se refere, com antecedente, né? Eu aprecio, ou você pode deixar, né, o verbo na terceira pessoa do singular. Então, eu aprecio ou ele aprecia. Então, são duas formas que vocês podem fazer essa concordância com o pronome relativo quem. Que só concorda apenas com o referente.
quem, verbo na terceira pessoa do plural, ou concordar com o pronome a que ele faz referência. Porcentagem. Lembre-se, quando há porcentagem, vocês precisam concordar com o numeral. Observem aqui alguns pormenores também. Então, observem. 35, 1, né? Então, 35% dos recursos se destinam, 1% compareceu. Então, observem que esses verbos estão concordando com os numerais. Mas, né, vocês também podem, quando há determinante, concordar com o numeral ou concordar com um determinante. Então, aqui, por exemplo, 30% do povo rejeitou concordando com o determinante, ou rejeitaram concordando com a expressão, certo? Pessoal, de acordo com o livro de vocês, quando há, né, a expressão que envolve porcentagem e um determinante, o verbo concorda com o numeral ou concorda com o determinante. Outras gramáticas, outros livros, não. Irão falar que deve concordar apenas com o numeral. Outra expressão, né, outra concordância e que envolve porcentagem. O verbo vai concordar com quem? Com o numeral, né? Porcentagem só que relacionada à fração, ok? Então, 1 paga, 3 brincam, ok? Agora, se houver um determinante, né? Como aqui, por exemplo, os 35% dos recursos destinam a projetos. Então, lembrem-se que quando nós falamos sobre concordância, precisamos observar esses determinantes. Então, aqui, ó, mais uma, né, regra de concordância que envolve a presença de um determinante. Outra regra de concordância verbal é quando envolve pronome interrogativo ou indefinido. Então, olha só. Qual, ninguém. Quais, quais. Olha só. Qual, ninguém, né? Pronome interrogativo, pronome indefinido. Estão no singular. Então, o verbo vai concordar com esses pronomes. Agora, olha só. Esses pronomes interrogativos aqui. Quais de nós permaneceremos? O pronome está no plural, o verbo concorda no plural. Algumas expressões específicas, bater, doar, soar. Então aqui, ó, quando indica horas, concordam com o sujeito. Bateram 3 horas, o relógio bateu 23 horas. Com o verbo ser, vocês vão observar que há várias regras que envolvem esse verbo, a depender também da circunstância ou do elemento que eu quero enfatizar. Então, olha só, quando o verbo ser indica horas, distância, datas, concorda com a expressão numérica. São 10 horas, de São Paulo ao Rio de Janeiro são 420 quilômetros, hoje são 27 de novembro. Agora, aqui vocês vão observar que há a palavra dia. Então, se houve esse especificador, né, a palavra dia está no singular, então aqui, ó, hoje é dia 27 de novembro, ok? Por coincidência, aniversário da minha mãe. Outra questão que envolve o verbo de ligação, né, predicados nominais, é quando nós temos um sujeito simples e um predicativo. O que acontece com esse verbo? Ele vai para o plural, ó. Foram os gestos, a maioria dos pais são os filhos, tudo são delícias, mas quando o sujeito for pessoa, né, a concordância será com o sujeito. Não, Cláudia é, o garoto é. Olha só essa questão do efeito de sentido, do que eu quero enfatizar, né, na oração. A concordância poderá ser no singular quando o sujeito prevalecer sobre o predicativo. Então, se eu quero prevalecer a minha vida, então minha vida é as alegrias infantis. Então, quando o leitor, né, quando eu falo isso, ou quando alguém lê, né, quando eu falo, né, algo e eu quero enfatizar, por exemplo, nesse caso, a minha vida, então o verbo vai concordar com aquilo, ou com a expressão que eu quero enfatizar. Aqui nós temos um sujeito composto formado por diferentes pessoas. Então aqui,
prevalece a regra da primeira pessoa do plural, mas há também um caso facultativo. Como aqui, ela e eu passamos, nós passamos. Quando dentro do sujeito há a segunda pessoa, vocês podem fazer a concordância do verbo ou na primeira pessoa do plural ou na segunda pessoa do plural, tá vendo? Tu e eu estamos, nós estamos, tu e ele estais, vós estais. E um outro caso, né? Tu e ele estão, eles estão. Então, se há apenas terceira pessoa e primeira pessoa, né? Eu e ele, a concordância vai se dar com a primeira pessoa do plural, nós. Mas se há uma segunda pessoa dentro do sujeito, no caso tu, essa concordância pode ser feita na primeira pessoa, na segunda pessoa e nesse caso aqui, ó, também na terceira pessoa do singular. Olha que beleza! Verbos acompanhados com a partícula se. Eita, menino, esse se é babado. Nesse caso aqui, nós temos se como índice de indeterminação do sujeito e nós temos se como partícula passivadora ou pronome passivador. É uma regra também que envolve tipos de sujeito, vozes do verbo, né? Voz passiva sintética, né? Voz do verbo passiva, voz passiva sintética. Aqui, pessoal, olha só. Vendem-se casas. Esse SE, ele é um pronome passivador, né? Então, casas são vendidas, eu tenho um sujeito paciente, né? O verbo é transitivo direto, né? Aqui há regras específicas da voz passiva sintética. Aqui, precisa-se de vendedores. Vendedores são precisados? Dá certo isso? Não, não dá certo não. Aqui nós temos o SE como índice de indeterminação do sujeito. O que acontece com SE quando está presente numa oração em que o sujeito é indeterminado? Vocês irão observar que o verbo, ele é um verbo transitivo indireto. Em orações em que o sujeito é indeterminado, eu tenho um verbo transitivo indireto e, claro, a presença de uma preposição, né? Então, você pode ser também um verbo intransitivo, como vive-se bem em Jacobina, também é uma oração em que o sujeito é indeterminado e o verbo transitivo, verbo intransitivo. Já o SE como partícula passivadora ou pronome passivador, ele sempre vai concordar com o sujeito. Nós conseguimos fazer a transposição da voz passiva sintética, vendem-se casas, para a voz passiva analítica, as casas são vendidas. Aqui eu não tenho como vendedores são precisados, né? Não consigo transpor um sujeito indeterminado para a voz passiva analítica, por exemplo. Outra expressão, né, com haja vista, né, ela é invariável e equivale a veja. Então, haja vista os meus amores de infância, ou seja, veja os meus amores de infância. Verbos impessoais, né? Os verbos impessoais, eles fazem parte da oração sem sujeito. Olha como concordância envolve tantos outros elementos. No exemplo anterior envolveu sujeito indeterminado, voz passiva analítica, voz passiva sintética, e aqui, né, nós temos a oração sem sujeito. Olha o nome do verbo, verbo impessoal. Esse verbo não tem pessoa, não tem sujeito. Então aqui, o que acontece com esses verbos impessoais? São verbos que indicam, por exemplo, fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, por exemplo. Então aqui, ó, chove em São Paulo, né? Agora, no sentido aqui figurado, por exemplo, choveram tomates no artista. O coitado lá foi vaiado, a galera jogou fruta podre, choveram tomates, né, no artista. Então aqui é um sentido figurado, né? Aqui é fenômeno da natureza, singular. Houve grandes conflitos no Irã, né? Aconteceu. Havia muitas pessoas, o verbo haver no sentido de existir.
há anos, indicando tempo transcorrido. Então, tempo transcorrido, o verbo haver no sentido de acontecer, o verbo haver no sentido de existir, os verbos que indicam de fato fenômenos da natureza, são verbos chamados de verbos impessoais. Então, nessas orações aqui, ó, não tem sujeito. Professora, mas aqui não são grandes conflitos? Não, porque o verbo haver indica aqui um acontecimento, né? Ou, professora, aqui o sujeito aqui não é muitas pessoas? Núcleo, pessoas? Não, o verbo haver, ele significa existir, portanto, é um verbo impessoal. Agora, olha que sacanagem da língua portuguesa. Se fosse existir aqui, deixa eu ver se é no passado. Existiam muitas pessoas no desfile, aí seria sujeito simples, pessoas, só por causa da mudança da palavra, porque o efeito de sentido, haver e existir, é o mesmo efeito de sentido, né? Outra regra é o verbo ser no infinitivo. Isso acompanha, assim, essa dúvida está na mente de 90% da população. Por quê? Porque quando a gente coloca no plural, a gente pensa que está errado, no singular pensa que está errado e é facultativo. Olha só, quando é acompanhado de uma preposição a, né, pode ser usado tanto no plural quanto no singular. Então, ó, tira essa dúvida da mente. O caixa separou os produtos a ser ou a serem substituídos. Os filmes a ser ou a serem exibidos foram retirados da programação. Levou as obras a ser ou a serem utilizadas no exame. Observe como, não sei se no seu caso, se o que causa estranhamento é no singular ou no plural, enfim, lembre-se que nestes casos aqui, vocês podem tanto, né, utilizar o verbo no singular ou no plural quando há a preposição a. Outro caso são os verbos, né? No infinitivo. O infinitivo, que é uma forma nominal do verbo, né? Ele pode ser impessoal ou pode ser pessoal. O que acontece aqui? Viver é ter, não roubar, exercício difícil de fazer, ó, com preposição, né? Os brasileiros foram forçados a deixar. As crianças estão a encantar. Estes fatos são de desanimar. Então, olha, observem aqui, por exemplo, ó, que exceto esse aqui, estão com a preposição. Mas nesse caso é porque eu tenho um verbo sem pessoas, né? O infinitivo, ele é impessoal. Em contrapartida, nós temos o infinitivo pessoal. Nesse caso, vocês precisam flexionar. Aqui, por exemplo, não é conveniente contestarem. Aqui eu tenho um caso de um sujeito indeterminado, né? Eles contestarem. Para conseguirem bons resultados, os atletas, para conseguirem bons resultados, treinaram intensivamente. Então, aqui eu consigo identificar uma pessoa, né, nessas orações. Então, infinitivo pessoal flexiona, infinitivo impessoal não flexiona. Pessoal, eu fico por aqui e por lá também, lá na minha casa, mas aqui sempre nas redes sociais, no YouTube, no canal do colégio. E lembrem-se, nós apresentamos hoje apenas algumas regras de concordância verbal e nominal. Um forte abraço, até a próxima aula.